Olá pessoal, neste vídeo iremos falar sobre o seguinte tema: qual a importância das estruturas, vigas, pilar, sapata e laje para a estabilidade da construção. Vamos começar falando sobre esses elementos estruturais. O que são e quais são esses elementos estruturais? Bom, na engenharia civil, as estruturas tratam-se de elementos estruturais nas construções, seja essas construções de grande ou pequeno porte. E esses elementos são as lajes, as vigas, as sapatas e os pilares. E essas estruturas, elas possibilitam manter a construção estável, segura e imóvel durante o processo de construção e utilização. Vamos falar agora sobre cada um desses elementos estruturais. Primeiramente, vamos falar sobre as vigas. O que são? Viga é um elemento estrutural sujeito a cargas transversais. Normalmente são retas e horizontais, destinadas a receber ações das lajes, de outras vigas e de paredes. Qual que é a função da viga? Basicamente vencer vãos e transmitir ações para os pilares. Os pilares, o que são? São elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical. O que faz os pilares? Eles são destinados a transmitir as ações para as fundações, embora possam também transmitir para outros elementos de apoio. Junto com as vigas, os pilares eles vão formar os pórticos, que na maior parte dos edifícios são responsáveis por resistir às ações verticais e horizontais e garantir também a estabilidade total das estruturas. As lajes, o que são? São estruturas que realizam a interface entre pavimentos de uma edificação, podendo dar suporte a contrapisos ou funcionar como teto. Elas são elementos planos, em geral horizontais, com duas dimensões maiores que a terceira, no caso a espessura. E qual que é a função das lajes? A principal função das lajes é receber os carregamentos atuantes no andar, que são provenientes do uso da construção, e transmitir esses carregamentos para os apoios. Agora iremos falar um pouquinho sobre fundação. O que são? São estruturas responsáveis por distribuir o peso da construção para o solo de forma segura, para que não ocorram deslizamentos de terra e problemas como trincas e rachaduras na edificação. Nós temos alguns tipos de fundação. Fundação radier, ela é indicada para a construção de casas, terras e pequenas edificações. E também temos a fundação baldrame, que é um elemento estrutural que tem a função de distribuir a carga das paredes e do teto para a fundação. Ela garante que não ocorra o surgimento de trinca nas paredes, nem umidades e nem alguns outros problemas que possam comprometer a segurança das edificações. Também, dentre as fundações, nós temos as sapatas. O que são essas sapatas, né? É a parte mais larga e inferior de um alicerce e é de extrema importância. A função da sapata é fazer a sustentação do peso da construção, aumentando a distribuição da carga no solo. Assim, a segurança e resistência dos mais variados tipos de obras passam a estar garantida. Nós temos alguns tipos de sapatos. Entre os mais utilizados e mais básicos, nós temos a sapata corrida. É utilizada em fundações de elementos contínuos, como os muros. Nós temos a sapata isolada, que é utilizada para comportar a carga de único pilar. E nós temos a sapata associada, que é utilizada na presença de cargas estruturais elevadas em relação à tensão admissível do solo. Mas por que são importantes, esses elementos estruturais? São importantes para evitar patologia, pois se o processo estrutural ele for executado de forma incorreta, podem acarretar defeitos significativos que vão englobar todo o conjunto da sua obra e também vão acabar comprometendo a sua estabilidade. É importante, lembrar e informar, que se for dimensionado de maneira incorreta, esses danos que podem ser causados vai tornar necessário a realização de intervenções de reforço, desocupações e até mesmo demolição da edificação. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.